Olá pessoal, tudo bom? Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Adelson e vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para muitas pessoas. Eu queria que vocês soubessem sobre a diferença entre duas palavras. Essas duas palavras têm muita coisa importante para que nós possamos aprender, que é o desânimo diário e a autoestima. O desânimo diário, ele ocorre de uma maneira muito sutil. Nós às vezes nem percebemos e nem sabemos o porquê estamos nos sentindo daquela maneira. Isso acontece com crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, independente da faixa etária. Já o autoestima, ele escolhe aquelas pessoas, algumas crianças, alguns jovens, alguns adultos e alguns idosos, não são todos. Mas eu queria falar especialmente, em primeiro lugar, para que vocês entendessem sobre o desânimo diário. O desânimo diário, ele acontece no nosso dia a dia. Se você prestar bastante atenção, quando você acorda, principalmente, você tem todos os seus afazeres, você tem aquela rotina, você tem anotado até na sua agenda os lugares que você terá que ir, como supermercado, alguma loja ou algo parecido. Quando você presta bastante atenção nesse desânimo diário, você pode entender a maneira que ele aparece de repente. Às vezes você está todo animado para uma determinada tarefa. E aí você acorda pela manhã, você toma café e aí começa a fazer suas atividades. Mas de repente bate aquele desânimo. Esse desânimo, quando ele bate, nós nem percebemos o porquê. Dá uma vontade de não fazer mais nada, ou de se deitar, ficar ali deitado, esperando as horas passar e o ânimo retornar. E às vezes o ânimo retorna, aí você começa novamente a fazer aquela atividade. Pela tarde, a mesma coisa, aquele desânimo começa a agir novamente, aí nossa produtividade começa a cair e quando nós percebemos, a noite chega. A noite chega, o ânimo vem novamente, mas não dá para a gente terminar tudo aquilo que era para ter sido feito durante o dia. E o que ocorre? Fica para outro dia. Fica coisas acumuladas de um dia para o outro. Esse desânimo, logo no começo, eu falei que ele acontece com a maioria das pessoas. Ele vai acontecer com você, comigo, com qualquer tipo de pessoas. Nós temos que aprender a canalizar esse tipo de sentimento. E como nós fazemos isso? Quando você estiver animado para fazer algum tipo de tarefa, você tem que perceber o que é que está te animando naquele momento. Sempre tem algo, ou uma música que você está na mente, ou será uma tarefa que vai te trazer um grande benefício, e por aí vai. Bom, mas quando esse desânimo bater, o que é que você tem que fazer? Você tem que pensar nas coisas importantes que você precisa fazer, coisas que vai trazer benefício para a sua vida. E você tem que ficar focado naquilo. Às vezes você vai ter até que inverter. Você vai ter que deixar alguma coisa chata de suas atividades que você terá que fazer para depois e procurar fazer aquilo que vai te trazer mais ânimo. Essa é uma das estratégias para que você possa tirar esse desânimo diário da sua vida, porque isso vai ocorrer. Agora, o ruim de tudo isso é quando esse desânimo ele demora mais de 1 hora de relógio. Esse desânimo, quando ele demora por muito tempo, ele acaba sugando nossa energia
e acabando totalmente com o nosso dia, tornando o nosso dia improdutivo. Antes de dar continuidade com esse desânimo diário, eu quero entrar logo com o assunto que eu prometi falar sobre isso, que é o autoestima. O autoestima, ele já é totalmente diferente, como eu já havia dito, que ele vai acometer algumas pessoas, não todas. O autoestima, ele vem em suas duas fases, que são a autoestima alta e a autoestima baixa. A autoestima alta é quando você tem energia para fazer todas as suas atividades durante o dia. E você fica totalmente animado. E aí chega a noite e você dorme com a esperança de no outro dia você terminar de fazer todas as suas atividades como se fosse no dia anterior. Já a autoestima baixa, ela vai fazer como se fosse esse desânimo diário. Só que o desânimo diário, ele leva parte do seu tempo. Já a baixa autoestima, ele vai tomar seu tempo de uma maneira bem mais longa. Às vezes uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, ou até uma noite inteira. Quando ele não toma o dia inteiro, que é na sua fase mais agressiva. E muitas pessoas se queixam, geralmente, da baixa autoestima. Por quê? Porque elas não conseguem ver um ânimo, um propósito na sua vida. Tem aquele desenvolvimento, aquela força de vontade para correr atrás de algo. Então, essa baixa autoestima começa a agir e a tomar totalmente a vida dessa pessoa. E como se livrar dessa baixa autoestima? É aquele mesmo processo que eu havia dito antes do seu dia, do desânimo diário. Você vai ter o quê? Que focar em algo que te dê prazer, algo que te dê vontade de viver, algo que vai trazer benefício para a sua vida. E você tem que ficar mais ou menos ali focado naquilo, porque a nossa mente, ela trabalha por esquecimento. Ela procura esquecer as coisas que nos dão alegria. E elas colocam lembranças de coisas tristes, para que assim nós ficamos com uma baixa autoestima. Então, vamos procurar se gostar mais, procurar fazer algo que nos dê prazer, algo que alegre nossas vidas, algo que traga conhecimento, porque tanto a baixa autoestima como o desânimo diário, eles são inimigos invisíveis. Nós não sabemos a hora que eles vão nos atacar, nós não sabemos o motivo com que eles fazem para que nós fiquemos desanimados. Então, nós temos que entender como eles funcionam. Nós temos que buscar conhecimento, sabedoria, para que assim nós possamos estar lutando cada vez mais contra isso. Nós não podemos ficar o dia todo esperando que algo aconteça. Essa é uma das estratégias do desânimo diário e da baixa autoestima. Fazer com que nós ficamos parados esperando o tempo passar. E nós não podemos perder tempo. Pega um livro, leia, ou então saia para dar um passeio, ou então faça algo que distraia a sua mente, para que depois você retorne suas atividades normais. Bom, para que esse vídeo não venha a ficar muito longo, eu já esclareci um pouco para que vocês entendam como é que funciona esses dois tipos de sentimentos que acontecem no nosso dia a dia. Então, o que eu peço para vocês é que vocês não se entreguem, que lutem. Se está desanimado,
Procure ter lembranças do passado que trouxe alegria. Porque o nosso baixo autoestima ele é muito esperto. Ele vai buscar imagens de tristeza, tristes, para que a gente fique cada vez mais desanimado. E aí não faça nada durante o dia. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, pedir a vocês para darem um like e comentar um pouco sobre esse vídeo. Muito obrigado. Nos vemos logo. Até mais.